Capítulo 14, verso 25 a 33. Já que estamos hoje em um compromisso, em um serviço, vamos aprender sobre este compromisso. Assim diz a palavra de Deus. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a todo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por este momento, ó Deus. Que a nossa responsabilidade venha aumentar a cada dia, que o nosso compromisso com o Senhor, ó Deus, seja independente das circunstâncias e dos acontecimentos. Amém? Pode se assentar. Você acabou de ser contratado, ou acabou de se matricular em uma escola, ou simplesmente vai viajar. O que você precisa? Planejar. Ver quanto tempo vai gastar, quanto vai gastar, se você tem condições ou não. Já imaginou você entrar num ônibus, na primeira rodoviária você falou: opa, eu descobri que eu só tinha dinheiro para chegar até Mantena, não consigo chegar até Guriri. Seria vergonhoso, seria desastroso e desanimador. Na verdade, não importa o cenário da nossa vida, nós sempre precisamos ter planejamento. Sempre precisamos analisar o que precisamos para concluir aquela obra. E no Ministério da Pregação não é diferente. Infelizmente, muitos até querem, mas nem mesmo conseguem iniciar. Outros iniciam, mas infelizmente, pelas dificuldades, pelos desafios, eles terminam antes do tempo ou abandonam o ministério. Todos nós cristãos tomamos a melhor decisão quando escolhemos servir ao Senhor no ministério da palavra. Agora, este texto, ele vai nos dar algumas orientações sobre esse serviço do ministério da palavra. Este texto parece que ele muda muito a sua movimentação. Primeiro fala de seguir Jesus, de ser discípulo, de abrir mão das coisas. Depois ele fala de construir uma torre, depois ele fala de alguém que vai à guerra, e por fim ele volta de novo na ideia de quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Parece que o Senhor está querendo transmitir uma palavra de que nós devemos renunciar a algumas coisas. E o ministério da palavra é muita renúncia. E nós só mantemos nele porque o Senhor é quem nos sustenta. E por isso eu quero passar para vocês 2 regrinhas iniciais para o ministério da palavra à luz desse texto. Só 2 regrinhas. Primeira dela, analisar os custos. Nós precisamos saber que existe um preço a ser pago. E a Ana, que está aqui hoje, com certeza ela sabe que ela teve que abrir mão de muita coisa. Teve que pagar um preço. E às vezes quem está de fora acha que a gente sobe aqui no altar, faz uma conexão de Wi-Fi, recebendo o download, e simplesmente a mensagem vem. Uau! Podia ser assim comigo também? Não vai ser nem com você, nem com ninguém, porque isso não existe. Então existe um preço.
existe um trabalho a ser feito, existe um estudo, uma dedicação, existe um tempo a ser gasto. O texto que nós lemos fala de alguém que olha, que ele está planejando construir uma torre. Uma torre naquela época não era essas torres aqui que eles vêm constrói com um mês. Imagina uma torre construída manualmente, normalmente era tijolinho por tijolinho, ou pedrinha por pedrinha, e aquilo ia se tornando uma gigantesca torre. É muito tempo. Então eles sabiam que ia demorar, mas não podiam parar. O ministério da pregação a gente começa, entra pela madrugada estudando, passa final de semana estudando. Tem aniversário, você pode ir? Não estou em boas condições, mas a gente vai, leva um papelzinho, tá fazendo alguma coisa, tá lá, tentando remir o tempo, porque existe necessidade de um tempo. Existe necessidade de um planejamento. Sabe por que alguns não vão estar aqui hoje? Porque não planejaram. Outros tentaram planejar e não conseguiram. Eu estava tentando planejar, fazer uma pregação. Aí na madrugada eu tive que fazer 3. Porque nem todo mundo foi capaz de assumir o compromisso e manter o compromisso. Só que essa é a nossa próxima parte. Mas é muito importante, planejamento. Porque é difícil, a dificuldade vem, a necessidade surge, surgem desafios, doença, filho com dor de barriga. Quase sempre você vai pregar, vai ter alguma coisa errada. Então você precisa saber já. Estava tudo bem até segunda-feira. Eu falei, tem algo errado. Meus meninos não estão passando mal, parece que está tudo bem. Fui jogar bola segunda-feira. Eu não acho que foi Deus que falou, não. Mas eu acho que foi ele que colocou algo em mim. Falei assim, não aconteceu nada até agora. Esse futebol pode dar errado. E eu fui, desobediência. Quando eu cheguei lá, eu levei uma imprensada e mais uma vez eu torci meu pé. Por milagre de Deus eu estou conseguindo andar aqui agora, mas ontem, o dia inteiro, eu andava assim. Porque eu torci o pé. Isso interfere nos ligamentos. Mas é normal isso. Toda vez que nós vamos pregar, toda vez que nós assumimos um compromisso, vai acontecer coisa. Nós temos que o quê? Analisar os custos. E temos que saber que isso é o custo. Já está lá no nosso cronograma de gastos. De gasto mental, de gasto físico, de gasto espiritual. Na época da pandemia, eu tive um problema de como se fosse um pânico. É como se fosse uma síndrome de pânico, crise do pânico, não sei o nome. Mas meus batimentos cardíacos alteravam e minha pressão alterava muito. Por um problema que eu passei. E quando eu ia pregar, a chance era muito grande. Eu falei, Deus, tem uma grande chance de que eu vou morrer em uma dessas pregações. Então eu estava ciente que eu podia morrer. Porque eu já estava com problema. Na hora de pregar, a gente já tem problema. Independente de estar com problema, eu falei, é agora. Mas eu falei, Deus, ainda que eu morra, eu vou. E tipo assim, na hora a pressão, eu sentia, meu coração, ele tremia meu corpo. Era um pulso tão forte que ele me chacoalhava. Eu sabia que minha pressão estava alterada. Mas eu não abri mão. Porque é o custo. Se eu fosse morrer, eu ia morrer fazendo o que era para me fazer. Mas Deus me sustentou. E louvado seja Deus, nós estamos aqui. Mas existe uma outra regra. Essa é a mais difícil. Porque analisar os custos, analisar o tempo e o preço, às vezes a gente até analisa. Só que aí chega lá, faltando meia hora, um dia, a gente fala, não dá não. Então a segunda regra é, termine o compromisso. O texto não criticou quem não começou a torre. Este texto não foi escrito dizendo assim, olha, não comece a torre, ou comece a torre. Não é para começar, não é obrigatório começar. Mas esse texto foi escrito para dizer o seguinte, você começou a construir a torre, você precisa concluir a torre. Não é para parar mais. Por isso, você planeja antes, analisa os custos antes, e você falou, vou construir a torre e começou, agora vamos continuar. Fernando, eu estou com dor de cabeça. Vamos pregar, vamos assumir o compromisso. Estou mal. Vamos assumir o compromisso. Primeira vez que eu preguei na igreja fora. Vocês não vão acreditar como foi. Eu fui lá ver um colega de seminário pregar. Quando eu cheguei, tá faltando 10 minutos para o sermão. Cadê o pregador? Faltam 5. Cadê o pregador? Aí eu já vejo meus responsáveis coçando a cabeça.
andando pela igreja. Simplesmente ele não foi. Tranquilo. Na paz. Pergunta se ele é pregador hoje. Não é. Porque é regra. Nós não podemos... Fernando, eu estou mal, a mensagem não desenvolveu, acontece. Mas nós vamos assumir o compromisso com o que temos. Com o que Deus nos deu. Isso, assim, é uma regra necessária. Temos a escolha de começar, mas não temos a escolha de parar. Vontade de parar, você sempre vai ter. Te chamou para pregar, você fica feliz, graças a Deus. Eu recebi um convite. Aí você vai para casa, misericórdia, Senhor. Qual é a justificativa que eu vou arrumar para cancelar? Será que se eu falar com o pastor que as coisas não estão legais lá em casa, ele vai cancelar? E se eu falar, Senhor, que eu não estou muito bem, que Deus não falou nenhuma palavra comigo? Eu acho que não é para me pregar, não. Deus não falou comigo. É assim, não é? Então nós assumimos um compromisso, nós temos que cumprir. Nós precisamos entender que vai ter dias difíceis. Vai ter dia que nossa condição até espiritual nem é de pregar. A gente fala, não, estou fraco espiritualmente, mas isso não é justificativa também. Já imaginou a igreja vir e falar, irmãos, hoje não tem pregação não, porque nós não estamos bem. Nós não estamos bem dia nenhum. Dia nenhum. For olhar o que nós merecemos, nossa capacidade, não deveríamos pregar. Nós só pregamos pela graça de Deus, só pregamos pela misericórdia de Deus, e é o Senhor quem tem nos sustentado em todo o tempo. Vai ter dias difíceis. Dias complicados. Vai faltar tempo. Vai ter dias que nós precisamos de 30 dias para fazer a pregação. E nós só vamos ter 1 hora. Quando o Senhor falou isso aqui, Ele estava falando para a multidão. O texto começa a dizer assim, grandes multidões o acompanhavam. Só que o Senhor estava peneirando a multidão. Essas responsabilidades peneiram a multidão. Não é mais todo mundo que quer, porque é melhor ficar de fora. Isso é natural. Mas o Senhor sabia disso, que quando Ele falasse algo tão sério, o texto começa a dizer assim, grandes multidões o acompanhavam. O Senhor está falando, olha, nem todos da multidão vai permanecer. Porque alguns vão desistir a partir de agora. Porque é melhor eles desistirem agora do que seguirem e terem que desistir. E o que o Senhor está nos falando nessa noite? Nós somos poucos. Nós não somos a multidão. A multidão nem começou. Quando o alerta do Senhor vem e as exigências vêm, a multidão nem começa. Nós estamos aqui, não só começamos, mas nós também vamos continuar para a honra e glória do nome do Senhor. E o Senhor diz que, o último verso diz assim, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O Senhor está dizendo o seguinte, nós que estamos fazendo essas renúncias para cumprir o serviço, para cumprir o chamado, para cumprir o ministério, nós estamos fazendo exatamente sendo discípulos do Senhor. Por isso, o texto nos diz que nós dedicaremos ao ministério da oração e da palavra. Porque é importante, porque tem valor, porque é necessário e porque é o plano de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor nos falou neste momento, ó Deus, sobre compromisso, planejamento, responsabilidade. Como é difícil, ó Deus, planejar. E como é difícil, ó Deus, ter responsabilidades. Existem pessoas que acham que tudo na vida é como um apagador de uma lâmpada, que bastam que eles acendam ou apaguem, e está tudo bem. Quando acender, ali está ela acesa de novo. Mas, infelizmente, muitas coisas não podem ser feitas e desfeitas com tanta facilidade. Por isso, ó Deus, eu entrego em Tuas mãos, neste dia, a todos quantos vão estar ministrando, a todos quantos vão estar pregando a Tua palavra,
Que eles possam vencer os desafios, as dificuldades, o nervosismo, o cansaço. Que tudo, ó Deus, possa ser feito para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém.